Olá, boa noite aí, os últimos ajustes aqui. Você, amigo que está entrando agora no Instagram, já tem 5 pessoas aí entrando no Instagram. Você que está entrando no Instagram, boa noite. Você que está entrando no Facebook, boa noite. Hoje a gente volta às nossas lives semanais, né? Vamos lá, já tem muita gente no Instagram, muito obrigado, 50 pessoas no Instagram aí, muito obrigado, boa noite a todos aí, estão nos prestigiando. E o pessoal entrando aí pelo Facebook, eu estou dando um tempinho aí para a gente começar, para que vocês compartilharem, vamos chamar o pessoal, vamos chamar os amigos, vamos chamar as guerreiras, você aí, amiga e amigo familiar de preso do estado do Ceará. Hoje a conversa é com você. Você é amigo advogado do estado do Ceará, você é advogado, eu compartilhei, hoje nós teríamos live em grupos de advogados, né? E a gente está aguardando uma boa audiência de advogados do estado do Ceará. Você aí, você no Facebook, Facebook hoje está levando de lavada, tá perdendo. Facebook hoje agora está com 26, o Instagram está bombando com 90 pessoas, né? Muito bom mesmo, boa noite a todos, boa noite quem está entrando, e aí a gente vai conversando, eu estou dando mais um tempinho, para que vocês possam aí compartilhar, chamar os colegas. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o problema que está sendo causado com as portarias que a SAP vem criando, as portarias que a SAP vem editando, certo? As portarias que a Secretaria de Administração Penitenciária vem editando, e essas portarias estão tendo força de lei. Ele está legislando sobre legislação penal, o que é vedado ao Estado. Nós vamos já falar sobre isso, muitos amigos advogados entrando, colegas, familiares de esposos, esposas, familiares de egressos e presos do sistema penal cearense. A gente já tem muita gente entrando. Dou mais 2 minutinhos aí para você convidar a sua amiga. Vamos lá, pessoal. Convide a sua amiga, convide seu amigo advogado. Nós vamos falar hoje. Por que dessa restrição? Por que da restrição? Por que estão impedindo o advogado de trabalhar? Por que da restrição? Por que estão impedindo o advogado no estado do Ceará de trabalhar? O advogado criminalista está sendo impedido de trabalhar? Por quê? Nós vamos falar hoje de uma boa conversa que eu tive com um membro da Defensoria Pública, e nós estamos montando uma parceria. A instituição Defensoria Pública mostrando que não está contente com o que está acontecendo. Então nós vamos falar isso. Muito bem, Deise, portarias da morte. É verdade. Portarias da morte. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a dificuldade que está tendo no estado do Ceará de se cumprir alvará de soltura, pelo crime que está se cometendo nas unidades prisionais. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre a situação do Covid dentro do sistema prisional. Você que está me vendo a primeira vez, doutora Vânia, vejo que você acabou de entrar aqui, doutora Vânia Castelo Branco, grande advogada, que hoje teve um problema sério numa CPPL dessa que não pôde atender. Muito bem-vinda, minha amiga, você pode interagir, falar com a gente aqui, né? Muita gente, me perdoe se eu não estou conseguindo dar conta de falar quem está entrando. Hoje é recorde de audiência, hoje é a live recorde. Hoje é a live onde nós vamos estar falando todas as verdades. Todas elas a gente fala, mas a coisa vem acontecendo de uma maneira, a coisa vem acontecendo de um jeito que a gente vai ter que subir o tom. Estão impedindo o advogado de trabalhar. Estão impedindo o familiar de levar o básico do básico, que é um malote de higiene para o seu preso, para o seu filho, para o seu esposo. Estão impedindo. E esse impedimento já levou a 2 mortes. No sistema penal. Nós vamos falar sobre isso. Você que entrou a primeira vez, você que está nos vendo a primeira vez, aqui é Alexandre Salles. Alexandre Salles que vem fazendo lives, mostrando a verdade, mostrando a realidade do que vem acontecendo no sistema penal. Essa luta que nós a gente vem traçando há pelo menos 10 anos dentro do sistema penal cearense, e infelizmente a gente só vê a coisa piorando.
Infelizmente, a gente só vê a coisa ficando pior. Tô vendo aqui que a doutora Rafael Farrap, minha sócia, acaba de entrar. Vários colegas advogados, muitos colegas advogados. A voz do cárcere. Estamos juntos, contem comigo. Para você que está estranhando, olhando para um lado e para o outro, é porque nesse lado aqui eu estou no Instagram. Nesse momento tem 215 pessoas, 214 pessoas nos assistindo no Instagram. E desse lado aqui tem 142 pessoas no Facebook. A audiência recorde hoje. A audiência recorde hoje. Recorde. Mas não é porque o doutor Alexandre está falando aqui, não é porque o doutor Alexandre fala bonito, não é porque o doutor Alexandre é bonito, hoje é porque ele veio com a gravata azul e semana passada ele estava com a camisa do Batman, não é isso não. Nós estamos tendo audiência porque nós estamos tendo a confiança das pessoas, porque a gente está falando a verdade, porque a gente tem sido uma voz que se levanta contra o império do mal, uma voz que se levanta contra a injustiça. É isso que nós estamos sendo. E aí a gente não pode se calar. Semana passada, na live da semana passada, que por sinal eu só fiz uma live semana passada, eu quero lhe pedir perdão por não ter feito as 3, mas semana passada eu fui acometido por uma crise de garganta. Não foi nem suspeita de Covid, não foi não. Foi só a crise de garganta mesmo, certo? Só a crise de garganta mesmo, uma crise de garganta que eu tô até hoje, ainda tá ruim a garganta, mas a gente não pode se calar. A gente voltou com as lives hoje, porque hoje foi o dia todinho de conversa com as pessoas. Hoje foi o dia todo, eu passei a manhã toda, hoje eu respondi 220 mensagens. Você aí que tá me vendo hoje, você recebeu uma resposta minha? Confirma aí, porque tem gente que duvida. Você recebeu uma resposta minha hoje sobre os processos que você pediu para me olhar? Porque eu hoje respondi. Eu hoje respondi vários processos, várias perguntas de vocês aí que estavam no meu WhatsApp. Hoje eu respondi várias. Maravilha, nós temos agora 216 pessoas no Facebook, 244, 246 no Instagram. É isso. Chama aí a tua colega, chama a tua colega. Vamos começar. Vocês sempre sabem que eu gosto, para quem chegou hoje, eu gosto de fazer um resumo do que a gente vem traçando. Essa é a sexta live. A sexta live, certo? Essa é a sexta live. A gente vem desde a primeira live, quando começou a quarentena, quando foi baixada uma portaria pela SAP, proibindo a entrada de produtos higiênicos, a entrada da entrega do malote pela família de produtos higiênicos ao preso no sistema penal cearense. Indiscriminadamente, foi proibido pelo governo do estado, que a família entregasse o malote de higiene, de produtos higiênicos, que aquele malote que está na portaria, que era permitido, foi proibido que fosse entregue aos presos no sistema penal cearense. Foi proibido também a visita, sob a alegação de que iriam proteger os presos. Foi proibido a visita. Por último, foi baixada uma portaria limitando o horário de atendimento do advogado de segunda a sexta, desde que não seja feriado nesse meio, mas de segunda a sexta, dias úteis, de meio-dia às 2 da tarde, de 10 horas da manhã a meio-dia, ou seja, 2 horas só de atendimento. Então, essas foram as portarias que foram baixadas. Portarias extremamente ilegais. E aí nós fizemos a primeira live. Na primeira live eu me surpreendi porque a gente teve resposta, porque a gente teve o apoio de vocês, porque a gente teve o apoio das pessoas. As pessoas que estão sofrendo. As pessoas, as mãezinhas, as esposas que estão sofrendo. Naquele momento os advogados ainda não abraçaram muito não, porque não tinham se sentido tão prejudicados. Mas os familiares e as pessoas começaram a abraçar. Na segunda live, a gente já viu um resultado maior. Na segunda live eu já pude anunciar que a OAB comprou a nossa ideia e levou o nosso mérito, levou o nosso pedido ao governador.
Da segunda live em diante, a SAP começou a publicar nas suas páginas de rede social que estava tudo bem, que o presídio estava limpo, que estava todo mundo recebendo um malotezinho, um kit. De fato, nós conversamos com alguns presos, nós conversamos com advogados e esses advogados confirmaram que os presos receberam. De fato, aconteceu isso. A gente conversou e eles receberam. Agora a gente não sabia, e aí começa a cair as máscaras. Começam a cair as máscaras. A gente não sabia que esse malote, como foi denunciado aí pela Voz do Cárcere, esse malote foi doação da Igreja Universal. Foi uma doação, a Igreja Universal arrecadou, fez uma doação. Peraí, governador. Peraí, governador. Fazer caridade com a esmola do outro, fazer caridade com a doação de uma igreja, fazer caridade com a doação de uma igreja, dizer que comprou, que fez isso e aquilo com a doação de uma igreja, isso é no mínimo mau caratismo. Isso é no mínimo mau caratismo, para não dizer que é um ato de improbidade. Para não dizer que é um ato de improbidade. Esse é o problema. Porque começaram a tentar ludibriar. Começaram a tentar enganar as pessoas. Começaram a tentar enganar as pessoas. Para você, amigo que entrou agora, deu um pulo aqui no Instagram, pulou para mais de 300 pessoas, e no Facebook 257, você que entrou agora, aqui Alexandre Salles, nós estamos falando sobre a situação da advocacia e a situação do sistema penal no estado do Ceará. Nós começamos dizendo que as nossas lives têm surtido resultado. As nossas lives têm incomodado, têm feito com que eles se mexam. Mas as nossas lives também têm feito com que eles tentem maquiar. Mas nós estamos diligentes. Eu quero falar para você, você aqui do Instagram, nós estamos diligentes. Nós não vamos abandonar a causa. Você aqui do Facebook, ei amigo e amiga, esse advogado que está aqui, ó, ele não vai abandonar a causa. Olha o meu histórico, olha o meu histórico de vida. Eu não abandono causa, eu não abandono cliente, eu não abandono. Ninguém solta ninguém. A gente vai até o final. E nós estamos diligentes. E aí a gente descobre que o que a SAP disse que era um malote para ser dado ao preso, que tinha comprado, que tinha feito licitação, que nós procuramos licitação, não achamos, foi uma doação da Igreja Universal. Aliás, agradeço aqui a Igreja Universal. Se todo mundo estivesse fazendo a sua parte, a coisa não estava do jeito que está. Agradeço a Igreja Universal. Não estou falando contra a Igreja Universal. Estou falando contra um Estado que usa a doação de uma igreja em benefício próprio. Estou falando de um Estado que diz estar fazendo uma coisa quando, na verdade, foi uma igreja séria que doou. É isso que eu estou falando. E aí, amigos, nós nos surpreendemos na semana passada com a notícia de que um interno estava internado. Um preso da CPPL 4 estava internado em um dos hospitais com doença respiratória. Até então não tinham confirmado se era Covid. Com doença respiratória. Estava internado. A lanterna acendeu. A luz amarela de atenção acendeu. Nós começamos a investigar. E eu agradeço aqui ao pessoal da Voz do Cárcere. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nós começamos a investigar. Hoje eu quero dizer, agora eu quero dizer aqui a você, senhor governador, eu não vou me referir ao secretário de Justiça, eu não vou me referir a ele. Não vou me referir ao secretário de Administração Penitenciária. Sabe por quê? Porque ele é um funcionário. E eu quero dizer a você aqui, nós estamos em audiência máxima hoje. Quero dizer a você, o secretário Mauro Albuquerque, ele faz o que mandam. Ele faz o que mandam, porque ele está ali num cargo nomeado.
Ele recebe dinheiro público, ele está ali no cargo nomeado. A culpa disso tudo que está acontecendo é do senhor governador Camilo Santana. A culpa disso tudo que está acontecendo é do senhor governador Camilo Santana. Não adianta, seu governador, o senhor mandar pessoas me ligarem, como o senhor mandou no começo. Não adianta. Ou o senhor me liga como eu lhe desafiei no primeiro dia. Ou o senhor me liga e nós vamos tratar olho no olho. E nós vamos tratar disso e eu vou lhe dizer as verdades que estão acontecendo. Ou o senhor vai continuar levando a culpa. Seja por ação ou seja por omissão. Essa é a verdade. Seja por ação ou seja por omissão. Essa é a verdade, senhor governador Camilo Santana. Não adianta o senhor colocar a polícia como o senhor fez na semana passada, para tentar me investigar e mandar o recadinho que tem que prender alguém do meu escritório. Não adianta. Nós trabalhamos com seriedade. Nós confiamos na justiça. E a sua milícia, governador Camilo Santana, a sua milícia, governador Camilo Santana, ela não é maior que a justiça do estado do Ceará. A sua milícia, governador Camilo Santana, ela não é maior que a justiça do estado do Ceará. O senhor pode até ter calado por alguns momentos a justiça do estado do Ceará. O senhor pode até estar com a mão firme em cima da justiça do estado do Ceará. Mas a justiça vai aparecer. Mas a justiça vai aparecer. A justiça vai aparecer. Eu estou vendo aqui colegas, a minha sócia Rafael. Rafa, vai ajudando a responder as perguntas, certo? Estão me ajudando a responder as perguntas a doutora Rafael Farrapo e a doutora Fernanda Cavalcante. São as duas advogadas que trabalham comigo. Elas estão me ajudando a responder, tá certo? Então, se você tem alguma pergunta, fala comigo ou com elas duas. São as advogadas que estão me ajudando, tá bom? Então, a gente não pode se calar. Eu, enquanto advogado, não vou me calar quando o senhor governador Camilo Santana baixa uma portaria que me impede de trabalhar. Que me impede de trabalhar. Que me impede de entrar numa instituição pública, quando o meu direito diz que onde o meu cliente estiver, eu posso estar. Eu não admito isso. Eu não admito receber uma ligação como eu recebi hoje. Tinha 10 advogados numa CPPL dessa aí, esperando para falar com os clientes. E não pode porque tem uma portaria ilegal que diz que não. Eu não admito. Eu não admito e recomendo a você, amigo advogado. Você, amigo advogado, está me assistindo. Dê voz de prisão por abuso de autoridade. Dê voz de prisão por abuso de autoridade. Essas pessoas precisam nos respeitar. Essas pessoas precisam entender que existe lei nesse país. Essas pessoas precisam entender que a lei foi feita para ser cumprida. Como é que a justiça não parou? Porque a justiça não parou. As intimações continuam chegando. As intimações continuam chegando. Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos colocar as petições dentro do processo se eu não tenho acesso ao meu cliente sequer para assinar uma procuração? Então eu preciso que você me diga isso. Eu preciso que você, advogado, ocupe o seu papel de papel essencial à justiça. Artigo 133 da Constituição. Hoje saiu uma matéria minha no Diário do Nordeste, onde eu disse isso. Nós estamos tentando trabalhar, governador. Nós estamos tentando atender e fazer justiça. Nós somos essenciais à justiça. Agora tem uma justificativa.
Aí eu vou lhe perguntar, seu governador, não estou afirmando não, eu só quero perguntar. Eu não estou afirmando, eu só quero perguntar. Pergunta não ofende. O senhor está proibindo o advogado de trabalhar, porque o advogado trabalhando ele vai ver o que está sendo feito de errado? É isso, governador? É isso, governador? O senhor proibindo o advogado de adentrar a unidade prisional. Consequentemente, o advogado não vai ter contato com o preso. Consequentemente, o advogado não vai escutar o que o preso diz. É isso, governador? É isso que está acontecendo, governador? Aí a gente precisa saber. Aí a gente precisa saber. Sabe por quê, governador? Quando um órgão federal, que é o mecanismo contra a tortura do governo federal, esteve aqui ano passado, ele só conseguiu entrar na unidade prisional com a Polícia Federal, porque o senhor governador, proibiu a entrada do mecanismo. Por que será, governador? Por que será, governador, que a presença do advogado incomoda tanto dentro da unidade prisional? Por que será, governador, que a presença do advogado incomoda tanto? Perguntas, governador. Eu só estou lhe perguntando. Eu só estou lhe perguntando, governador. Só estou lhe perguntando, governador. Por que será que restringiu a entrada do mecanismo contra a tortura, que se restringe a entrada do advogado num presídio? Por que será? É porque a gente vai ver o que está acontecendo, governador? Porque eu, no dia que eu vi, eu dei voz de prisão em gente lá. Eu, no dia que eu vi a ilegalidade, eu dei voz de prisão em gente lá. Vocês me ameaçaram de morte, vocês me processaram, mas eu dei voz de prisão. Mas eu fiz. Porque os senhores não me calam. Porque os senhores não me calam. Porque os senhores não me calam. Fica essa pergunta no ar. Por que é que o advogado não pode trabalhar? Por que será? Será que a gente vai levar o Covid para dentro do presídio? Por que será? Se o advogado pode levar o Covid dentro do presídio, o agente prisional que vai e volta todo dia também pode. O fundamento, olha só que legal. Olha como a gente vai construindo conhecimento. O fundamento para se proibir a saída temporária, que já estava autorizada, o fundamento para se proibir a saída temporária que já estava autorizada é que os presos iriam sair e quando voltassem podia trazer o Covid para dentro do presídio. Peraí, e o agente prisional que vai e volta todo dia? Agora eu quero falar aqui com você, amigo agente prisional, que eu sei que eu tenho um público muito grande entre os agentes prisionais. Você se sente seguro trabalhando do jeito que está? Me diga aí, amigo agente prisional. Você se sente seguro trabalhando do jeito que está? Me diga aqui, policial penal. Me diga aqui, policial militar. Me diga aqui, policial civil. Tá bom para você? Do jeito que tá bom para você? Essas perguntas a gente não pode deixar de fazer. Essas perguntas a gente não pode deixar de fazer. Porque todos os atores da área penal, é preciso que eles participem da construção do conhecimento. É preciso que eles participem da construção do conhecimento. A área penal não é só o juiz, o advogado e o promotor, não.
Nós temos no meio disso o delegado de polícia, nós temos no meio disso o policial civil, nós temos no meio disso o policial militar, a valorosa polícia militar, nós temos no meio disso o policial penal. Todos são atores da política penal. E aí eu pergunto, essa política penal que está sendo adotada está servindo para quem? Essa política penal está servindo para quem? São essas perguntas que nós estamos fazendo. São essas perguntas que nós estamos fazendo. Tenho vários advogados entrando. Meu amigo e amiga advogada do estado do Ceará. Se você ainda não me conhece, eu sou Alexandre Salles. Eu acho até que você já me conhece. Pelas lutas, pelos grupos de WhatsApp, pelos posicionamentos. Você pode até não gostar de mim por algum posicionamento meu. Direito seu. Direito seu. Direito seu. Mas você nunca vai me ver omisso. Mas você nunca vai me ver omisso. Mas você nunca vai me ver omisso. Para mim, defender a prerrogativa do advogado é defender a minha profissão. Quando eu defendo um colega advogado que foi preso, quando eu defendo um colega advogado que está sendo achincalhado, quando eu defendo um colega advogado que está sofrendo perseguição, eu estou defendendo a mim mesmo, eu estou defendendo a minha profissão. Eu digo sempre, nas lives passadas vocês já viram até meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Já viram meus filhos, a Annelise e o João Marcos. Uma de 7 e o menino de 2. Eu quero deixar uma placa de escritório para eles. E para que eu possa deixar um escritório para que eles vivam dignamente, eu tenho que deixar uma advocacia forte. Então eu não vou parar de lutar pela advocacia. Eu não vou parar de lutar pelo direito do advogado. Porque no momento em que eu luto pelo direito do advogado, eu estou lutando pela justiça. No momento em que eu luto pela justiça, eu estou lutando pela paz. Nós já falamos muito aqui. Uma das consequências da paz, uma das consequências da justiça é a paz. Agora, a justiça da maneira que estão querendo fazer, justiça da vingança, só traz ódio. Só traz ódio. Nós precisamos, às vezes eu paro porque eu fico lendo uma mensagem ou outra aqui, mas graças a Deus tem tanta coisa que não dá para ler. Hoje eu não vou conseguir responder mensagem. Geralmente eu paro um pouquinho e respondo, assim, não vou, porque graças a Deus tem muita gente nos ouvindo. Hoje tem muita gente nos ouvindo. Hoje, nesse momento, nós estamos com 331 pessoas no Instagram e estamos com 300 pessoas no Facebook. Se as lives anteriores incomodaram, imagine essa. E aí, amigos e amigas, eu tracei o caminho de tudo que a gente vem falando. Tracei o caminho do que a gente vem tratando nesses dias. Adriano Koala, tem advogados na live, tem muitos, meu amigo. Tá aqui o senhor, eu tô vendo aqui, ó, Billy Oliveira, vários advogados na live. Vários, muitos. Tracei o caminho do que nós falamos nas lives passadas. Só que, meus amigos, em menos de 24 horas, tudo o que nós vínhamos alertando ao governo do estado, tudo o que a gente vinha falando, infelizmente, aconteceu. Morreram 2 presos. Morreram 2 presos em menos de 24 horas. Agora eu pergunto aqui, quanto tempo vai demorar mais para chegar lá dentro essa doença? Quanto tempo mais vai demorar? Já morreram 2 em menos de 24 horas. Morreram 2. Nesse momento agora tem 2 mães chorando. Nesse momento agora tem 2 mães chorando porque não conseguiram falar, nem ver os seus filhos nem no hospital. Nesse momento agora tem famílias chorando.
nesse momento agora, é triste dizer, nesse momento agora tem famílias chorando, que não tiveram nem a informação oficial. Senhor governador, o senhor não teve a hombridade de, enquanto esses homens estavam internados, mandar pelo menos um assistente social ligar. Mandar um assistente social ligar para aquela mãezinha, para dizer o que estava acontecendo. O senhor não teve a hombridade. As informações chegavam porque os maqueiros tinham pena. E falavam com as famílias, pedindo pelo amor de Deus que não dissesse. Pedindo pelo amor de Deus para não perder o emprego. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu quero dizer, do preso que faleceu ontem, eu vi no jornal que ele tem advogado, tem 2 advogados. Eu vou entrar em contato com os advogados, 2 ou 3 advogados. Eu vou entrar em contato e vou oferecer ajuda. E do preso que morreu hoje, eu quero dizer, senhor governador, o preso que morreu hoje, eu já tenho procuração da família. Eu, Alexandre Salles, já tenho procuração da família. E eu vou até o final. Pode esperar. Nós vamos nos encontrar. Do preso que morreu hoje, eu já tenho procuração da família. A família já me deu poderes para agir em defesa dela, dos interesses dela. E aí o senhor pode me esperar. Nós vamos nos ver. O senhor pode barrar aqui no estado do Ceará. O senhor pode barrar a justiça do estado do Ceará. Mas o senhor não vai barrar a justiça federal. E se o senhor conseguir barrar, nós vamos a tribunais penais internacionais. Mas nós vamos. Eu vou até o final. Talvez você esteja aí se perguntando, mas quem é esse advogado? Quem é esse aí que está querendo brigar contra o Estado? Meu amigo, é só o que eu faço, é lutar contra o império do Estado. Quando eu tenho de elogiar, eu elogio. Quando faz certo, eu elogio. Eu já elogiei o governador Camilo Santana por várias vezes. Mas na política penal ele continua fazendo errado. Na política penal ele está mal assessorado. Na política penal ele está totalmente mal assessorado. Eu disse nas lives passadas, senhor governador, eu até vejo no senhor uma liderança a nível nacional. Mas na política penal, o senhor está errado. As pessoas que estão ao seu lado falando sobre isso, senhor governador, as pessoas que estão ao seu lado falando sobre isso, senhor governador, elas estão falando só o que o senhor quer ouvir, que está tudo bem, está tudo lindo. Mas tem pessoas morrendo, governador, tem pessoas morrendo dentro dos presídios. E o senhor governador, o direito que eles perderam foi só o direito de ir e vir. Eles continuam tendo os direitos individuais, eles continuam tendo direito à vida, eles continuam tendo o direito de comer, eles continuam tendo o direito de ter um remédio, eles continuam tendo o direito de ter um médico, eles continuam tendo o direito de beber água. Estão dizendo aqui que caiu a live do Insta. Caiu aí do Insta? Fala alguém comigo agora. Pra mim tá normal aqui, mas caiu pra alguém aí? Fala alguém comigo. Instagram, 313 pessoas, 343 pessoas no Insta. Caiu, como é que tá? Tá tudo ok? Vamos continuar. É muito sério o que nós estamos falando aqui. Se fosse um país sério, se nós estivéssemos num país sério, isso não estava acontecendo. Se nós estivéssemos num país onde a legislação é respeitada, isso não estava acontecendo.
Não pense que eu esqueci, senhor governador, que o senhor ainda não deu uma resposta para aquela doença que tinha chegado aos presídios pouco antes da pandemia. Pouco antes da pandemia, 30 presos foram internados lá no Hospital São José. Trinta presos foram internados lá no Hospital São José. E até hoje não se disse não se deu um diagnóstico do que esses presos tinham. Até hoje não se tem um prognóstico do que eles tinham. Aí logo depois veio a pandemia. E aí as pessoas tendem a esquecer o que estava acontecendo. Mas nós que estamos acompanhando, nós não esquecemos, senhor governador. Nós que estamos acompanhando, nós não esquecemos. Eu quero dizer a você, amigo advogado, que está aqui me ouvindo. Talvez você esteja dizendo, o que o Alexandre está aí gritando, falando que nem um doido? Se ele conhece a verdade, se ele conhece a realidade do sistema penal. Eu quero dizer a você, toda vez que eu, Alexandre, e é um conselho que eu dou a você, mas você segue se quiser. Toda vez que eu, Alexandre, me deparar com um conflito entre a lei e a justiça, eu fico com a justiça. Eu fico com a justiça. A justiça sempre vai ser o meu basilar. A justiça sempre vai ser a minha linha, onde eu vou prosseguir. Criaram dificuldades dentro do sistema penal. A ordem judicial hoje no sistema penal cearense não vale mais nada. Senhor juiz, eu sei que tem magistrados que me acompanham aqui. Magistrados sérios, por sinal. Senhor magistrado, a sua ordem de soltura não está valendo mais. Não está valendo. Eu recebi denúncias hoje, advogados me ligaram hoje, de alvará de soltura que está desde o dia 17 do mês passado. Vai fazer um mês. E a pessoa está presa. Vai fazer um mês e a pessoa está presa. O que é que está faltando? O que é que está faltando, autoridades? Autoridades, juízes, desembargadores do Estado do Ceará. O que é que está faltando para os senhores mostrar que esse Estado tem lei? O que é que está faltando para nós mostrarmos que nesse Estado tem lei? O Estado do Ceará tem agido de maneira a transformar as instituições em verdadeiras sucursais, onde o governador assina lá de cima e todo mundo tem que aceitar. O governador está tentando fazer isso com o Tribunal de Justiça, tentando mandar e calar o judiciário, tenta mandar e calar a advocacia. Eu quero dizer ao senhor governador, o senhor pode tentar fazer isso com a OAB, mas o senhor não vai conseguir, sabe por quê? Porque a OAB não é aquele prédio bonito que tem ali na Washington Soares, não. A OAB não é uma diretoria que está eleita, não. Foi eleita com legitimidade, foi. A OAB não é essa diretoria, não. A OAB sou eu e mais 42 mil advogados no estado do Ceará. A OAB sou eu e mais 42 mil advogados que aqui estão. Nós somos a OAB. O senhor pode calar e comprar alguns, mas o senhor não vai calar e comprar todos. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade.
As pessoas gostam de criticar a lei de execução penal do Estado do Brasil. Essa lei não presta. A lei de execução penal nunca foi cumprida. A lei de execução penal nunca foi cumprida. Não se pode dizer que a lei não presta se nós nunca demos efetividade à lei. Não se pode dizer que a lei não presta se o preso entra no presídio para pagar a sua pena. O preso entra sem documento, sai sem documento. O preso entra analfabeto, sai analfabeto. Onde a lei de execução penal, a famosa LEP, diz que o preso, dentre os direitos que ele tem o direito a trabalho, tem o direito a ser cidadão, ou seja, ter documento. Essa é a verdade. Essa é uma verdade. Como é que eu vou cobrar a socialização ou a ressocialização de uma pessoa que foi exposta ao presídio, que foi exposta à prisão, para pagar uma pena muitas vezes legítima, sim, pagar pelo que pagar pelo que fez. Ninguém está querendo aqui passar a mão na cabeça. Se o cara fez errado, ele pague, mas ele pague nos termos da lei. Ele pague nos termos da lei. Ele pague nos termos da lei, e é o que nós precisamos. Precisamos que a lei seja cumprida nesse país. Eu postei essa semana a foto do Tribunal Penal Internacional. Eu digo, muita gente no Ceará daqui a pouco vai estar sendo julgado lá. E vai. Sabe por quê? Porque no que depender de mim, eu vou lutar até o final para isso. Eu vou lutar até o final para isso. Chega, gente. Chega da pessoa ser presa, voltar preso, ser preso, voltar preso, e o Estado não fazer nada. E a gente continuar com essa sensação de insegurança. Chega. A culpa, doutor, se o preso não quer ser maltratado, que não vá para lá. Peraí, vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar de ser uma sociedade hipócrita. Se nós não damos condições àquela pessoa de se levantar, se nós não damos condições àquela pessoa de se reerguer, e quando ele voltar, ele vai tratar a gente da mesma maneira que ele foi tratado lá dentro do presídio, brutalizado. Eu tenho me assustado com os presos que eu tenho soltado ultimamente. Eu tenho me assustado com os presos que eu tenho soltado. Porque eu vou conversar com o cara, e o cara tá com o coração duro. Sabe por quê? Porque ele passa o dia vendo tortura. Ele passa o dia sofrendo tortura. Ele passa o dia vendo coisas que ele não consegue nem falar. E vocês acham que ele vai fazer o que aqui fora? E vocês acham que ele vai fazer o que aqui fora? Vamos deixar de ser hipócritas. Precisamos deixar de ser hipócritas. Essa maneira que tá interessando a alguém, gente. Vamos entender. Só de quem tinha, o contrato é de 9 a 10 milhões por mês. Só de quem tinha, o contrato é de 9 a 10 milhões por mês. Isso está interessando a alguém. Quando nós estamos falando de 9 a 10 milhões por mês, nós estamos falando de algo em torno de 120 milhões de reais por ano. Nós estamos falando de algo em torno de 500 milhões de reais num mandato de 4 anos. Está interessando a alguém. Está interessando a alguém. Vamos deixar de ser hipócrita, porque essa conta quem paga somos nós.
Essa conta quem paga somos nós. Nós precisamos chegar a um ponto de convergência. Nós não queremos criar aqui um cavalo de batalha contra o governador do estado. Não, eu não quero aqui não quero fazer isso. Eu quero trazer a luz, eu quero que ele entenda que nós não estamos aqui para ser oposição a ele ou apoiar o seu oposição. Nós precisamos é de uma solução para o sistema penal. Nós precisamos é de uma solução para os atores do sistema penal. E quando eu falo atores do sistema penal, eu me refiro ao policial penal, eu me refiro ao policial militar, eu me refiro ao policial civil, eu me refiro ao preso, eu me refiro ao advogado, ao juiz. Nós precisamos construir uma solução. Porque se a gente não construir uma solução, nós estamos caminhando para um estado de anomia. Há um estado sem lei, há um estado em que as pessoas não respeitam a legislação, há um estado que não adianta cumprir lei, porque o outro ali não cumpre, eu também não vou. É isso que nós estamos caminhando. Então nós precisamos disso. Nós precisamos que as pessoas entendam o papel dela na sociedade. Nós precisamos que esses atores do sistema penal, do sistema carcerário, entendam o seu papel. O preso tem o papel de se ressocializar. O preso tem o papel de sofrer a sanção, que é a prisão, mas lá dentro ele tem que ser ressocializado. Lá dentro tem que ser oportunizado a ele para que ele saia de lá melhor. E aquela pessoa que cuida do preso, aquele policial penal que lá está, tem que ter condições físicas, estrutura física, mental, psicológica, para fazer o trabalho dele com dignidade. Que hoje o que nós temos é uma polícia penal acuada. Ei, a polícia penal está acuada. Eu converso com um policial penal. Eu converso. Eu sei como é que funciona. O cara cumpre as ordens ilegais, mas morrendo de medo. E eu quero lhe dizer aqui, senhor policial penal. Senhor policial penal que acha que cumpriu uma ordem, que o senhor sabe que é ilegal, mas o senhor está só cumprindo ordem, o senhor está praticando tortura. Tortura responde o senhor, responde quem mandou, responde quem deixou, responde todo mundo. Cuidado! Cuidado porque no estado vizinho aqui nosso, no estado vizinho aqui o nosso, tem vários policiais penais lá respondendo por tortura. Vários, não são poucos, vários. E depois que começaram a responder, foram abandonados às traças. Se vire, o problema é seu. É isso que está acontecendo. Eu converso no Brasil todo, amigos, não é só aqui não. Eu sei do que está acontecendo a nível nacional. Eu sei do que está acontecendo a nível nacional. Então, eu quero voltar para o tema aqui das duas pessoas que morreram. Morreram duas pessoas. Morreram duas pessoas em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas morreram duas pessoas. Senhor governador, o senhor está esperando o quê para liberar a entrada de malote? Para liberar, para que o familiar leve o malote para o presídio. E aí eu lhe digo mais, esse malote hoje tem que ter máscara e álcool em gel. O senhor está esperando o quê? Porque o Estado não está dando. O senhor vai ser responsabilizado por quantas mortes mais? Quantas mães vão ter que chorar mais? Quantas mães vão chorar mais? Me diga aí. É sério, gente. Olha, eu passei a tarde me preparando para essa live.
Não era para tentar medir palavras, não. Era para me acalmar, para que eu pudesse pensar e falar a coisa do jeito que é para ser. Porque é sério. O que está acontecendo hoje no estado do Ceará, nem na ditadura acontecia. Nem na ditadura militar acontecia. O que está acontecendo no estado do Ceará, nem na ditadura militar acontecia. E surpreendentemente, nós temos um governo petista, nós temos um governo de esquerda, que age com práticas fascistas, que age com práticas de ultradireita. Senhor governador, o senhor foi elogiado pelo presidente Bolsonaro. O senhor foi elogiado e o elogio dele foi: Camilo Santana mostra que com direitos humanos não se faz nada. É isso, governador. Essa é a sua aparência. Essa é a sua aparência. Mas eu volto a dizer aqui para você, minha amiga aqui, amigo advogado, advogada e advogado do estado do Ceará ou do Brasil que está nos vendo. Amigo, você familiar de preso. Nesse país tem lei. Nesse país tem lei e nós vamos fazer a lei ser cumprida. E nós vamos provocar a lei da melhor forma possível. E nós vamos fazer essa lei andar. Porque se ele conseguir travar aqui no estado do Ceará, nós vamos a nível federal. Se for travado a nível federal, nós vamos a nível internacional. Mas nós vamos mostrar o que está sendo feito aqui no Ceará. Nós vamos responsabilizar os culpados. Nós vamos fazer com que você, senhor governador, seja responsabilizado pelo que está acontecendo. Pela tortura, pela morte que está acontecendo. O preço que o senhor vai pagar, o senhor pode até não pagar o preço político, porque o senhor está dominando a opinião pública. O senhor domina a opinião pública. O senhor bota na televisão o raio como a solução. O raio chegou na cidade. É a solução. Onde um batalhão raio, feito de homens de bem, está lá dando a vida. E são tratados como marginais também pelo senhor. Onde os policiais militares desse estado são tratados como marginais também pelo senhor, senhor governador. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu não estou aqui querendo passar a mão em polícia. Quem estiver te fazendo errado vai ter que pagar. Seja o cidadão que roubou um celular, ou seja um policial que torturou, extorquiu. Se ele fez errado, ele é bandido, ele vai pagar. Ele pague. Agora, nos termos da lei. Nos termos da lei, simples assim. Agora, usar uma política, dizer que está tudo na segurança, botar o helicóptero na televisão, tudo voando, o governo do estado se preocupa. Se preocupa o quê? Se a população sofre cada dia, se a população sofre a cada dia com a insegurança desse estado. Para você que está me perguntando aqui, e aí, vocês fizeram o quê? Nós já ajuizamos ações. Existem ações ajuizadas. Você, amigo e amiga advogada, fala comigo no privado, fala comigo, que eu vou, se você quiser eu te dou o número do processo e você subestabelece. Você entra, já voltou o Facebook. Você, amigo e amiga advogado, pode falar comigo que eu lhe dou o número do processo e você entra e nos apoia lá. Você mãezinha, você familiar, que tem parente preso e que você tem advogado, peça para o seu advogado entrar em contato comigo, que nós damos o número do processo e você entra e subestabelece lá. Nós ajuizamos a ação.
Tá aqui, eu tô vendo aqui, minhas duas sócias estão aqui na live. Fernanda e Rafael. Tô vendo aqui vocês. Ajudem aí nas respostas, vão me ajudando, porque hoje, graças a Deus, tem muita gente falando e a gente não consegue estar dando conta de ler e responder. Olha, eu tenho algumas coisas na cabeça que nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Nesse momento agora, nós não vamos dar a mão à palmatória e não vamos fazer manifestação não, a não ser que seja uma manifestação virtual, certo? Porque senão a gente vai dar razão para eles nos discriminarem. Mas nós vamos fazer. Esse ano, o meu aniversário é 7 de setembro. 7 de setembro é considerado o dia que a pastoral carcerária, que a CNBB, que é o grito dos excluídos. Esse ano, no 7 de setembro, nós vamos fazer o grito dos excluídos no sistema penal. Esse ano. Dr. Flávio Shoa, Dr. Flávio, meu grande parceiro, amigo também. Me ajude aí, Flávio, responda as perguntas também. Flávio, Rafael e Fernanda, me ajudem aí respondendo as perguntas. 7 de setembro nós vamos fazer o grito dos excluídos. Eu tenho algumas coisas na cabeça que nós vamos fazer. Não vai ficar por isso mesmo. As coisas estão ajuizadas, ações estão ajuizadas. Nós vamos dar seguimento a essas ações, certo? Nós vamos dar seguimento a essas ações e nós não vamos nos calar. Agora, para isso, eu preciso de você. Coragem eu tenho. Coragem eu tenho. Alguns até dizem que eu tenho um nível de loucura que é preciso. Coragem eu tenho. Mas eu preciso que você me fortaleça. Eu preciso que você, familiar, me fortaleça. Eu preciso que você, advogado, me ajude. Meu amigo, eu não estou aqui para querer tomar cliente teu, não. Certo? Eu não estou aqui para querer tomar cliente teu, não. Eu só preciso que você me ajude. Me ajude nessa, me dando alicerce, me dando base, para que a gente vá brigar. Porque, amigo, eu vou brigar. Como eu tenho brigado há muito tempo. Se você está me vendo hoje, nesse nível, falando, nesse nível assim, é porque a minha luta já vem de muito tempo. Já me calaram várias vezes, porque eu era sozinho. Já me calaram várias vezes. Já conseguiram me calar algumas vezes. Mas cada lapada que eu levei, cada pancada, cada chicotada que eu levei, me fez forte hoje para dizer que vocês não vão me calar. Para dizer que eu levei umas lapadas. Levei sim. Sofri críticas até de advogados, dizendo que eu estava no movimento de mulheres para tentar tomar cliente. Dizendo que eu estava fazendo aquele movimento ali para tomar cliente. Já levei várias críticas. E vocês sabem aí, principalmente as esposas aqui que estão falando comigo. Toda vez que você me pede para pesquisar um processo, que lá eu enxergo um advogado no processo, eu digo: olha, o advogado é o doutor fulano de tal, eu não posso pesquisar o seu processo, converse com ele. Não é assim? É assim que eu tenho feito. Agora a gente precisa estar forte. A gente precisa estar forte, a gente precisa estar unido. A gente precisa estar junto. A gente precisa estar unido. Vai cair já no Instagram, tá fazendo 1 hora a nossa live. A minha base de 1 hora é porque o Instagram ele demora o vídeo de 1 hora. Vai cair em 10 segundos o Instagram, aí eu vou levantar de novo. Você que está no Instagram, 294 pessoas, não saia. Vai cair, eu vou levantar de novo e você volta. Você volta pra gente terminar. A gente já vai terminar. Caiu aqui no Instagram. Vamos lá. Eu vou encerrar. Compartilhar.
Foi compartilhado. Vamos abrir de novo. E voltamos para o Instagram. Vamos lá, você que estava no Instagram. Você tinha mais de 300 pessoas na hora que caiu. Vamos voltar. Volte para a gente aqui, certo? Eu quero dizer a vocês que essa luta que a gente vem travando já é de algum tempo. Vamos lá, o pessoal está voltando, 80, vai 100, isso aí. Vamos lá. Vamos lá, eu começo de novo, da onde a gente parou, quando tiver o mesmo número. Essa luta que a gente vem traçando, não é de agora. Essa luta me ensinou muito. Essa luta me ensinou muito. Eu sofri muitas críticas, estou desabafando aqui com vocês. Sofri muitas críticas, até de alguns advogados, que me chamavam, doutor, o senhor está aí juntando essas mulheres de preso na porta do fórum, para quê? Olha os meus clientes. Mas eu sei da minha verdade, eu sei da minha índole. Então eu estou muito tranquilo com isso. Então, meus amigos, para fazer um balanço do que nós conversamos hoje, fazendo um balanço já caminhando para o final aqui, caminhando para finalizar, fazendo um balanço do que nós conversamos hoje. Nós falamos hoje, infelizmente, de 2 mortes. Mortes que foram anunciadas. Mortes que nós íamos lutando e mostrando aqui para o governador que ele estava errado. Mas ele não nos escutou. E essas 2 mortes aconteceram em menos de 24 horas. 2 mortes aconteceram em menos de 24 horas. Nós falamos sobre isso. Nós falamos que temos ações ajuizadas. Nós temos ações ajuizadas no Tribunal de Justiça e temos ações ajuizadas na vara de corregedoria dos presídios, onde a gente lá pede nessas ações, primeiro, que o advogado tenha direito de se avistar com seu cliente, o direito que o advogado tem de trabalhar lá no parlatório, e segundo, que os malotes possam voltar a ser entregues nos presídios, que as cartas possam ser entregues, que a comunicação seja estabelecida, que a comunicação entre a família seja estabelecida. Nós falamos, nós temos ajuizado essas ações. Nós falamos aqui e eu volto a dizer, senhor governador, estou esperando o senhor me ligar. Não mande ninguém me ligar como o senhor mandou, não. Ligue. Porque aí eu vou conversar com o senhor. Senhor governador, uma ligação da polícia dizendo que a ordem é prender alguém do meu escritório, também não vai me intimidar, porque lá no escritório a gente trabalha com a verdade. Lá no escritório não tem maquiagem. Lá no escritório não tem errado. Faça o que o senhor quiser. Porque nós acreditamos na justiça. Nós falamos aqui também hoje que o sistema penal como um todo, todos os atores do sistema penal estão em risco. Está em risco o preso, está em risco o policial penal, está em risco o policial militar, está em risco o policial civil. Todos estão em risco. Todos estão em risco. Foi isso que nós falamos hoje. Pouco mais de 1 hora e 10 que nós já estamos aqui. Nós tratamos disso. Eu quero dizer a você que eu respondo perguntas. Você manda no meu privado, eu vou te responder as perguntas. Mas eu vou te pedir paciência. Porque eu respondi hoje muitas perguntas. Muitas mesmo. Eu tive que botar o celular no modo avião. Aí respondi, respondi um bocado. Aí quando terminou, eu tirei do modo avião para poder as mensagens irem. Aí apareceram mais 200. Numa live como hoje, vai aparecer umas 300 mais. Eu vou responder todas, eu só te peço um pouquinho de paciência. E também te peço o seguinte, se você tem advogado constituído no processo, valorize o seu advogado. Se você tem advogado constituído no processo, valorize o seu advogado. Não adianta você me mandar, o nome, porque quando eu olhar, eu vou dizer, infelizmente eu não vou poder te ajudar, porque você tem advogado, eu não vou ser antiético.
certo? Eu não vou ser antiético, tá bom? Mas você tem dúvida sobre o processo, sobre a situação penal, você manda para mim, pode mandar no meu privado, certo? Aqui a Rafaela acabou de botar no Facebook o meu número de celular. Bota no Instagram também aí, Rafa ou Fernanda, que estão aí no Instagram, coloca também. E aí você fala comigo, a gente vai responder as perguntas, sim. A gente vai responder, a gente vai conversar. Você que está sendo atendido pela Defensoria Pública, pela valorosa Defensoria Pública, eles estão lá com a portaria que está tudo fechado. Eles estão trabalhando remotamente, certo? Eles dependem de um prédio para funcionar e o prédio está fechado. Então, a gente precisa também dar as mãos. Então, fala comigo, eu vou te ajudar, não tem problema, eu vou te ajudar. Se você não tem advogado, eu vou te ajudar. Fala comigo aí no WhatsApp ou nos privados, tanto do Instagram quanto do Facebook. A gente vai conversar e a gente vai se ajudar. Eu criei uma lista de transmissão com os familiares e com os advogados. Então você, advogado, que ainda não está na lista de transmissão, você fala comigo, eu vou te incluir na lista de transmissão, porque eu vou estar colocando as novidades, eu vou estar colocando as informações. Eu criei também a lista de transmissão com os familiares. Essa lista de transmissão já está quase cheia, já vou abrir outra, certo? Manda para mim, doutor, me põe na lista de transmissão, que eu vou colocar você na lista de transmissão, certo? E aí você vai estar recebendo as novidades que a gente vai postando, tá bom? Não é grupo, é lista de transmissão. Eu vou mandar e você vai receber lá para chegar, tá bom? Então são essas as informações, a gente vai responder as perguntas, a gente vai conversar. Saibam de uma coisa, vocês têm em mim, um defensor dos direitos individuais. Você é advogado, você tem em mim um defensor da sua prerrogativa. Não é porque eu sou hipócrita que eu quero defender você, não. Eu defendendo você, eu estou defendendo a mim. Eu defendendo você, eu estou defendendo o meu trabalho. Essa é a minha verdade, essa é a minha motivação. Eu não tenho motivação a ser presidente da OAB, eu não tenho motivação a isso, não. Tenho não. A minha motivação é defender a prerrogativa do advogado. Porque eu defendendo a prerrogativa, eu defendo a advocacia. E eu defendendo a advocacia, eu defendo a minha profissão. Certo? E você, amiga, você aqui, tem muita gente que já me perguntaram aqui, doutor, e aí, é candidato mesmo? Sou pré-candidato a vereador por Fortaleza, não minto, não estou fazendo isso aqui por voto, vocês sabem disso, quem me acompanha já sabe disso, sou pré-candidato a vereador por Fortaleza, preciso de você, sempre venho dizendo, policiais têm representantes, tem as associações dele lá e elegeram gente. Todas as parcelas da sociedade estão representadas. Você, mãezinha, você, advogado, não está sendo representado. Você, mãezinha, você, familiar de preso, você, advogado, você não está sendo representado. E é para você que eu quero trabalhar. E é para você que é a minha base. Certo? É para você que é a minha base. A gente vai terminar, a gente vai concluir, e a gente sempre conclui as nossas lives. Para você que está entrando hoje, para você que está acompanhando hoje a primeira live, a gente sempre termina a nossa live como? Como é que a gente termina as nossas lives? Me diga aí, pessoal, quem está aí nos vendo, quem nos acompanha em todas as lives. Como é que nós terminamos? Vamos lá, pessoal. Estou esperando alguém dizer. Ainda não disseram. Eu agradeço aí o apoio. Cris, KL, Rafaela. Rafaela, manda o zap. Rafinha, minha sócia, bota aí de novo o zap aí na lista, para que o pessoal possa pegar. Se não achar no zap, manda no PV do Facebook, no privado do Instagram, certo? Pra gente conversar. Olha, a Ana Raquel falou. Oração. Amigos, a gente termina, a gente fala de direito, a gente se enfurece, a gente fala de direito, a gente fala do que está acontecendo, da verdade, mas sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, veja bem, eu não estou falando de religião, eu não estou dizendo aqui que você seja crente, seja católico, seja um bandista, seja o que for, eu estou dizendo que simplesmente que sem Deus nós não somos nada.
Sem Deus nós não somos nada. E agora a gente vai concluir com a nossa oração. Eu comecei a fazer oração desde a nossa segunda live. Na primeira nós não fizemos. Mas na segunda live Deus me incomodou tanto. Minha filha estava do lado, vocês lembram? Minha filha, Ana Elisa, estava do meu lado. E ela começou a chorar, ela se emocionou. E aquilo me emocionou e mexeu comigo de uma forma que Deus disse que eu tenho que continuar fazendo isso. Que eu tenho que continuar fazendo isso. Então a gente vai terminar, a gente termina sempre com oração. Nós temos agora nesse momento 269 pessoas no Instagram e 167 pessoas no Facebook. Deu uma caída, mas nós estamos com a audiência máxima. Depois você compartilha, certo? Você compartilha esse vídeo. Geralmente nós temos algo em torno de 100 compartilhamentos. Vamos bater o recorde hoje. Vamos compartilhar. Compartilhe esse vídeo. Mande para as pessoas. Mande para as pessoas. Certo? Mande para as pessoas esse vídeo. Convide ela para a próxima live, que quarta-feira, segunda, quarta e sexta nós vamos fazer as lives. Quarta-feira às 7 horas nós estamos voltando. Compartilhe o vídeo. Chame as pessoas. Vamos conversar. O tema sempre é esse. Vamos conversar. Vamos conversar. Então vamos lá. Eu quero falar para você. Eu sempre procuro trazer uma passagem bíblica. Nós já falamos da passagem bíblica do Dimas, que foi o primeiro bandido que encontrou Jesus naquela cruz. Falamos de Dimas. E quando eu falei de Dimas, eu falei, mãezinha, tem jeito, porque Dimas mesmo na hora da morte, ele teve jeito para ele. Nós falamos aqui de Paulo e Silas naquela prisão, que tudo que tinha para eles era louvar, e aquela prisão tremeu, e o cárcere abriu. Nós falamos disso. Hoje eu quero falar de outro. Hoje eu quero falar de outra passagem bíblica. Hoje eu quero falar de um cidadão baixinho. Hoje eu quero falar de um cidadão que era de estatura baixa. Mas isso não o impedia de ser desonesto. Mas isso não o impedia de ser ladrão. Porque ele roubava impostos. Estamos falando de Zaqueu, o cobrador de impostos. Estamos falando de Zaqueu. Para você que entrou agora, você chegou no momento da bênção, no momento da oração. A hora da bênção. Você sabia, mãezinha, que na cela tem a hora da bênção? Você sabia que inclusive proibiram os presos de orar? Que os presos foram proibidos de levantar oração no presídio? Foram sim. Foram sim. Vamos voltando, nós vamos falar de Zaqueu. Zaqueu, aquela pessoa de baixa estatura. Zaqueu, aquela pessoa que era abjeta, que roubava os impostos, cobrava imposto a mais, extorquia as pessoas. Zaqueu um dia soube que Jesus ia passar por ali. Zaqueu ficou desesperado para saber quem era Jesus, porque ele só ouvia falar maravilhas de Jesus. Porque ele só ouvia falar que Jesus era isso, Jesus curava, Jesus fazia o bem. E aí Jesus foi passar. Você já imaginou a situação? Você já imaginou a situação? Você perto de Jesus. Jesus não sabe nem... Você imaginando que Jesus não sabe nem quem é você, né? Ora, um bocado de gente, ele vai saber o meu nome? Eu nunca falei com ele. Como é que ele vai saber? E aí Zaqueu, baixinho, não conseguia ver. Aí ele subiu numa árvore. Subiu na árvore para poder ver de cima. E aí Jesus olhou para Zaqueu e disse: ei, Zaqueu, desce. Desce, que hoje eu vou jantar na tua casa. Meus amigos, eu quero... Essa palavra é uma palavra de esperança para você. Minhas amigas, essa palavra é uma palavra de esperança para você. Mãezinha, mãezinha, essa palavra é uma palavra de esperança para você. Esposa, filho, advogado, você que está me vendo, essa palavra é uma palavra de esperança.
Jesus nesse momento está dizendo, desce que eu vou jantar contigo. Meu amigo, no momento em que Jesus sentou naquela mesa e foi jantar com Zaqueu, a vida de Zaqueu mudou. A vida de Zaqueu mudou completamente. E é isso que nós vamos buscar. Busque Jesus para sentar com você hoje. Jesus vai sentar com você hoje e você vai contar para ele o que está acontecendo. Jesus vai sentar com você hoje e você vai contar para ele as tuas dores. Jesus vai sentar com você hoje e você vai falar do teu filho. Jesus vai sentar com você hoje e você vai falar das tuas fraquezas. Tenha essa certeza. Tenha essa certeza, Jesus vai sentar com você hoje. Hoje você vai colocar, se você nunca fez isso, você vai fazer hoje. Você vai colocar os joelhos no chão. Você vai descer e você vai falar com Jesus. E ele vai dizer, minha filha, meu filho, eu estou aqui. Eu vou jantar contigo. É um jantar espiritual. O banquete espiritual vai estar lá colocado. E você vai jantar com ele. E em cada colher, em cada garfada daquela comida espiritual, em cada garfada que você vai estar tendo ali trocando com Jesus, você vai desabafando. Você vai falar para ele. E eu tenho certeza que ele vai ouvir. E eu tenho certeza que ele vai trazer providência na tua vida. Essa é a palavra para você hoje. Essa é a palavra para você hoje. Você é advogado, você é advogada. Tem muita gente aqui, amigos, parentes meus aqui me ouvindo. Parentes que até nunca nem me viram falar dessa forma. Parentes que nunca me viram falar dessa forma estão me vendo aqui pela rede social. Você mãezinha, você paizinho, você filho, você filha. Você esposa, você guerreira, você que é marginalizada, você que a sociedade lhe marginaliza todo dia, você que tem o estereótipo de ser a que leva droga para o preso no presídio, a que põe o celular para dentro quando a gente sabe que não é isso, quando a gente sabe verdadeiramente quem é que faz o errado. Você mãezinha, que o teu vizinho te aponta, olha ali, que o filho foi preso, que o filho é vagabundo. Você vai ver seu filho, você vai ver seu esposo, você vai ver seu pai mudado para a glória de Jesus. Você vai ver seu filho mudado. Creia. Creia. Seu filho vai falar e vai dar testemunho disso. Naquele momento lá na cela, nesse momento agora lá na cela, seu filho não pode nem falar. Nesse momento agora, seu filho não pode nem orar, porque proibiram eles de orar. É proibido levar a palavra de oração. É proibido levantar a voz de oração dentro do presídio. É isso que estão fazendo. Mas eu quero dizer a você, o Espírito Santo nesse momento vai estar visitando. E aí eu te peço, meu Deus, visita essa mãezinha, visita esse paizinho, visita essa esposa, visita esse filho, visita esse lar, meu Deus. Dá força, dá sabedoria. Leva para essa casa agora, meu Deus, a tua força, a tua sabedoria. Meu Deus, essa mãezinha que não sabe o que fazer, meu Deus. Essa mãezinha que chora dia e noite, desesperada porque não tem contato com o filho. Essa mãezinha que chora dia e noite, meu Deus, porque para a sociedade o filho dela é bandido, mas para ela é o bebê que ela carregava no colo. Para ela é o bebê que ela amamentou. Para ela é o bebê que estava lá no seio dela mamando. Para ela é o bebê que ela cuidou. Meu Deus, para essa esposa é o homem dela, o homem que ela escolheu para compartilhar a vida. Para esse filho e para essa filha é o pai. Meu Deus, leva o conforto para essas famílias, meu Pai. Leva o conforto para essas famílias, meu Deus. Meu Deus, nesse momento agora, leva o conforto para essas famílias, meu Pai. Meu Deus, nesse momento que os governantes nos abandonam, nesse momento que os governantes não pensam no que está acontecendo, nós só temos o Senhor, meu Pai. Nós só temos ao Senhor, meu Deus.
Ah, meu Deus, eu tenho fé em Ti. Eu tenho fé que o Senhor vai trazer a resposta. E eu tenho fé, meu Deus. Eu deixei por último, porque eu quero lhe pedir, meu Deus, por cada pessoa especial aqui, cada família representada aqui. Nós temos em torno de 400 famílias representadas aqui que estão nos vendo. Cada família aqui representada. Que o Senhor possa estar indo lá, em cada lar. Que o Senhor possa estar indo agora, meu Deus, lá em cada cela, em cada masmorra desse estado e desse país. Em cada cela daquela. Onde tem um filho, onde tem um pai, onde tem um esposo. Vai lá, meu Deus, visita, leva o teu conforto agora. Meu Deus, aquebranta o coração daqueles homens maus. Daqueles homens que estão ali para torturar. Aquebranta o coração daqueles homens que estão ali para fazer o mal. Meu Deus, nesse momento eu te peço. Cuida de cada um, Senhor. Cuida de cada um, meu Deus. Visita cada um. Eu te peço e te agradeço, meu Pai. Te peço e te agradeço, meu Deus. Porque eu sei que o Senhor está lá, meu Deus. Eu sei que o teu Espírito Santo nesse momento está invadindo aquele espaço, meu Pai. Está invadindo aquele espaço, meu Deus. E não há sistema de segurança que impeça do teu Espírito Santo entrar. Não há sistema de segurança que impeça. Não há boriscan, não há raquete que impeça o teu anjo santo de entrar lá com a espada e derrubar toda a tempestade do mal. Não há. Não tem. É isso, meu irmão. Eu te convido de novo, eu te convido na próxima quarta-feira, nos acompanhar às 19 horas, na próxima quarta-feira, a gente vai estar de novo aqui. Vamos conversar? Essa é a nossa pergunta. Vamos conversar? Na próxima quarta-feira a gente vai estar de volta. Eu lhe agradeço muito a sua audiência, eu lhe agradeço muito você que já vem nos acompanhando, você que chegou hoje, que conheceu um pouquinho do nosso trabalho, que conheceu um pouquinho do que a gente tem feito. Lhe agradeço demais e lhe convido. E lhe peço força, lhe peço apoio. Lhe peço apoio. Porque coragem eu tenho. Alguns dizem que até o nível de loucura necessária eu tenho. Mas eu preciso de você. Eu preciso que você me dê força. É isso. Curta, compartilhe os vídeos. A gente vai voltando a conversar. A gente vai aqui conversando individualmente com cada um. Eu vou agora sentar com as crianças. Vai mandando a sua dúvida. Pode mandar. Se você não tem advogado, mande. A gente vai conversando. A gente vai encerrando agora por aqui. A gente encerra agora no Instagram. Obrigado aí às 233 pessoas que estão aí. Muito obrigado. Beijo no coração. A gente encerra e compartilha. Opa, compartilhamos, encerramos no Instagram e aqui a gente encerra agora nesse momento no Facebook. Beijo no coração, 162 pessoas que terminaram, que continuaram com a gente. Márcia lá de Madalena, beijo no coração. Todos os amigos, me desculpe se hoje eu não pude falar muitos nomes porque foi muita gente, graças a Deus, entrando e a gente não conseguiu falar. Beijo no coração, um abraço, até mais.